Sejam bem-vindos ao canal Em Busca de Conhecimento Podcasts, preparados para mais um mergulho. Hoje, a gente vai se aprofundar no 6º capítulo do Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, do Carl Jung. Nossa, esse capítulo é fascinante, cheio de detalhes e super importante para entender como esses padrões universais, os arquétipos, influenciam a gente mesmo sem a gente perceber, né? É verdade. E eu achei incrível como o Jung apresenta a história do termo arquétipo. Ele não joga a definição assim de cara, sabe? Ele te leva numa viagem histórica, passando pelo filo Judaios, Irineu, Dionísio, Areopagita, até chegar na interpretação dele. Essa contextualização histórica é fundamental. Ajuda a gente a entender como o conceito foi se transformando ao longo do tempo, né? Total. Até chegar na definição que o Jung usa para descrever esses padrões que ele observava, tipo, em mitos, sonhos. Sim. E até em fantasias de pacientes com transtornos psíquicos, né? E são padrões que se repetem em culturas e épocas completamente diferentes. Apontando para algo muito, muito profundo na psique humana. Te arrepiar. E aí ele começa a explicar os arquétipos, né? Um dos primeiros que me chamou a atenção foi o da criança. Ele fala do menino Jesus, do Krishna, figuras que representam a pureza, o potencial, um novo começo. Exatamente. Jung associa a criança à ideia de totalidade, sabe? É como se ela carregasse em si todas as possibilidades. A esperança de um futuro, a busca pela autorrealização. Sabe, eu achei interessante. Ele menciona o caso do místico suíço, Nicolas de Fleur, que teve visões da divindade como uma figura tipo materna e paterna ao mesmo tempo. Imagina, naquela época, desafiar os dogmas da Igreja Católica com uma visão dessa. É um exemplo incrível de como os arquétipos podem nos levar a questionar as normas, né? Abrir nossa mente para uma experiência religiosa mais ampla, mais individual. É como se a psique buscasse se expressar, romper com as amarras do tradicional. Totalmente. E, por falar em romper amarras, me diz uma coisa, como a gente pode usar essa ideia do arquétipo da criança para o nosso desenvolvimento pessoal? Tipo, qual a dica prática que a gente tira disso? Olha, eu acredito que entender o arquétipo da criança nos ajuda a resgatar naquele senso de curiosidade, de entusiasmo, sabe? De abertura para o novo, que muitas vezes a gente acaba perdendo ao longo da vida, né? É como se a gente reconectasse com a nossa capacidade de sonhar, de acreditar no nosso potencial. Faz todo sentido. É como se a gente pudesse se inspirar na energia da criança para ter mais leveza, mais criatividade, mais coragem para correr atrás dos nossos sonhos. E falando em desafios, o próximo arquétipo que o Jung aborda é o da mãe, que ele apresenta como uma figura complexa, né? Multifacetada. Sim. E ele vai além daquela visão idealizada da mãe, né? Ele explora os dois lados da moeda. Mostra como esse arquétipo pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo de como ele se manifesta na nossa psique. E ele lista 4 tipos de mãe, né? A superprotetora, a devoradora, a ausente e a filha que se rebela contra a figura materna. Nossa, quanta coisa para digerir. É muita informação. Mas o ponto central é que a gente precisa entender como a nossa experiência com a figura materna, seja ela real ou simbólica, influencia a forma como a gente se relaciona com o mundo, com outras pessoas e com nós mesmos. Mas me explica uma coisa. Esses 4 tipos de mãe que o Jung descreve são categorias fixas. Tipo, ou você se encaixa aqui, ou ali. Ou será que é algo mais fluido, que varia de acordo com a pessoa ou com as circunstâncias? Eu vejo como um espectro, sabe? A maioria de nós transita entre essas nuances do arquétipo materno ao longo da vida, né? Dependendo das relações que a gente estabelece, dos desafios que a gente enfrenta. O importante é ter essa consciência para lidar com essas energias de forma mais equilibrada. Bastante coisa para absorver. E essa jornada, como ele deixa claro, não é fácil, né? É um mergulho no nosso inconsciente, um confronto com as nossas sombras, com nossos medos. Mas, ao mesmo tempo, é um processo libertador, de autoconhecimento, de crescimento. E para trilhar esse caminho, o Jung nos convida a prestar atenção aos nossos sonhos, às nossas fantasias, às nossas reações emocionais. É nesses momentos que os arquétipos se manifestam, né? Nos dando pistas sobre quem somos e para onde estamos indo. E para ilustrar, né, a força desses arquétipos na prática, o Jung traz alguns exemplos bem fascinantes no capítulo 6, como o sonho de um teólogo protestante, que se viu diante de um lago escuro misterioso. Ele desce até um vale e, de repente, pá, esse lago. Mas sente uma resistência enorme em chegar perto da água. Aí, no sonho, ele decide ir em frente. E, de repente, o céu escurece. Um vento gelado começa a soprar e ele acorda apavorado. Nossa! Me deu até um calafrio lendo isso. E sabe o que o Jung interpreta nesse sonho? A descida ao vale e a aproximação do lago representam um mergulho do teólogo no próprio inconsciente. Água escura, né, simboliza o desconhecido, aquilo que ele ainda não explorou em si mesmo. E aquele vento,
aquela sensação de frio na espinha. O que significa? O Jung relaciona o vento ao pneuma, ao espírito. É como se a aproximação do inconsciente despertasse uma força incontrolável, sabe? Uma energia poderosa que causa temor, espanto. Nossa, que loucura. Mas faz sentido, né? É como se ele estivesse diante do sagrado, do luminoso, que pode ser fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. E essa experiência, como Jung aponta, é fundamental para a individuação. Exatamente. É nesse confronto com o inconsciente, com a nossa sombra, que a gente amadurece, cresce como pessoa. O Jung nos encoraja a não ter medo dessa experiência, mas a abraçá-la como parte da jornada de autoconhecimento. E falando em jornada, o Jung explora outro arquétipo que mexe muito com o imaginário popular, a sereia. Ele vai além daquela imagem da mulher fatal que seduz os marinheiros, né? Qual a interpretação que ele dá para essa figura? A sereia, para Jung, é um símbolo poderoso do feminino. Ele a descreve como um estágio instintivo da ânima, que pode se manifestar de diversas formas. Ondinas, ninfas, fadas, súcubos. É a imagem da mulher encantadora, sedutora, mas que também representa perigo, né? Exatamente. E o que o Jung destaca é que a sereia não é apenas um produto da repressão sexual ou da fantasia masculina. Para ele, ela representa um contato com a natureza primordial, com o inconsciente coletivo, com a dimensão da psique que transcende a moral e a razão. É como se a sereia nos conectasse com instintos e desejos que muitas vezes a gente tenta reprimir, né? Com uma energia mais selvagem, mais livre. Exatamente. E o Jung nos convida a não temer esse contato, mas a reconhecer a sereia como parte da nossa psique, a integrar essa energia à nossa vida de forma consciente. Mas ele também alerta para os perigos da fascinação excessiva pela sereia, né? O que pode acontecer se a gente se deixar levar totalmente por essa energia? Sim, ele fala da possibilidade de perder a razão, de se tornar obcecado, de se destruir. É como se a sereia nos mostrasse o poder do inconsciente, mas também a necessidade de lidar com essa força de forma equilibrada. Ou seja, a gente não pode negar a força da sereia, mas também não pode se deixar dominar por ela. É um exercício de autoconhecimento, de encontrar o ponto de equilíbrio. Exatamente. E essa integração da imã, da qual a sereia é um aspecto fundamental para o processo de individuação, para a busca da totalidade, como a gente já conversou. E o Jung não para por aí, né? Ele traz outro sonho intrigante para analisar. Dessa vez, de um jovem estudante de etologia que se encontra com um mago branco e um mago negro. Nossa! Que combinação inusitada. O que será que o Jung quer nos mostrar com essa história? Esse sonho é cheio de simbolismo. O Mago Negro conta uma história sobre um rei que escolheu um antigo túmulo para si. Ao abrirem o túmulo, os ossos da virgem que estava enterrada lá se transformam num cavalo negro que foge para o deserto. Lembro dessa parte. E o Mago Negro, movido pela curiosidade, parte em busca do cavalo. Atravessa o deserto até encontrar campos verdejantes, onde o cavalo finalmente está pastando, e é nesse momento que ele precisa do conselho do Mago Branco. O que o Jung interpreta nesse sonho é fascinante. O rei que se prepara para a morte representa o ego, a consciência se aproximando do fim de um ciclo. E a virgem que se transforma em cavalo negro, que figura enigmática, o que ela simboliza. A virgem representa a anima, a alma que se liberta do túmulo, do confinamento do inconsciente, e foge para o deserto, para o desconhecido. E o Mago Negro que a persegue. Quem seria ali nessa história? O Mago Negro representa a sombra, o lado obscuro da personalidade, que parte em busca da ânima, buscando a integração da totalidade. E o deserto, nesse contexto, simboliza a jornada de autoconhecimento, a travessia do inconsciente. E a cena final, com um cavalo pastando em campos verdejantes. Qual o significado? É a representação da integração da ânima, a união da consciência com o inconsciente. Simboliza o renascimento, a fertilidade, a conquista de um novo estado de ser. Nossa, que viagem! É como se o sonho nos mostrasse que a busca pela totalidade exige a integração da sombra, a aceitação do nosso lado obscuro. Exatamente. E o Jung nos convida a não temer essa jornada, mas abraçá-la como parte do processo de individuação, da busca pelo self, pela nossa verdadeira natureza. É um convite a mergulhar nas profundezas da nossa psique, a enfrentar nossos monstros internos, a integrar todas as partes de nós mesmos, né? Mas como fazer isso na prática? O Jung nos dá algumas dicas. O Jung nos lembra da importância do contato com os arquétipos, com essas imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo. Mas como a gente acessa esses arquétipos? Onde eles se manifestam? Eles são presentes nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nas nossas relações, nas histórias que nos contam, nos mitos, na arte. Então, prestar atenção a esses elementos pode nos ajudar a entender melhor os arquétipos que nos influenciam. Com certeza. E o Jung nos convida a reconhecer esses arquétipos em nós mesmos, a observá-los, a entender como eles se manifestam na nossa vida. É como ter um mapa
para navegar no labirinto da nossa psique. E essa jornada de autoconhecimento, como Jung coloca, é essencial para a nossa saúde mental, para a nossa realização pessoal, para a nossa conexão com o mundo. Exatamente. E quanto mais a gente se conhece, mais conscientes nos tornamos dos nossos padrões, das nossas motivações, das nossas sombras. E com essa consciência, a gente pode fazer escolhas mais autênticas, mais alinhadas com a nossa verdadeira natureza. É como se a gente assumisse as rédeas da nossa própria vida, né? Uhum. E essa jornada, como o Jung deixa claro, é um processo contínuo de aprendizado, de transformação. E no próximo bloco, a gente vai explorar como a relação com os arquétipos pode nos ajudar a trilhar esse caminho de individuação. E no capítulo 6, o Jung também mergulha na relação dos arquétipos com o processo de individuação, né? Tipo, como um leva ao outro. Sim. Ele explora como o confronto com os arquétipos é essencial para essa jornada de individuação. Essa busca por se tornar um indivíduo único, completo, sabe? Integrando todas as partes de si mesmo. É como se os arquétipos fossem, tipo, os nossos guias nesse processo, né? Nos desafiando a confrontar as nossas sombras, a integrar o inconsciente à consciência. Isso. Sei. E no capítulo 6, o Jung também explora o arquétipo da criança divina, que para mim é um dos mais assim inspiradores. Ele representa a esperança, a renovação, o potencial infinito que a gente carrega dentro da gente. Verdade. É um arquétipo presente em várias culturas e religiões, né? Simbolizando o nascimento do novo, a promessa de um futuro melhor. O menino Jesus, Krishna, Horus, todos eles representam essa energia arquetípica da criança divina. E o que o Jung quer nos dizer com esse arquétipo? Qual a mensagem assim, principal que a gente pode tirar disso para nossa vida? Para Jung, a criança divina representa o self, o centro da psique. A totalidade que buscamos integrar. É como se ela simbolizasse a nossa capacidade de transformação, de renascimento, de realizar todo o nosso potencial. É como se a gente nunca perdesse a capacidade de sonhar, de acreditar, de se reinventar. É isso. O Jung nos convida a cultivar essa criança interior, sabe? A nutrir a esperança, buscar a renovação, acreditar na possibilidade de um futuro melhor. Ter aquela fé de criança. Que lindo. E com essa dose de esperança e inspiração, a gente chega ao fim do nosso mergulho no capítulo 6 de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo de Carl Jung. Ufa, quanta coisa, hein? É, bastante coisa. Mas esperamos que essa jornada pelos arquétipos tenha despertado em vocês a vontade de se conhecerem melhor, de confrontar suas sombras, de integrar o inconsciente à consciência. E que essa busca leve vocês a uma vida mais plena, mais autêntica, mais conectada com a sua verdadeira natureza. Isso, continue com a gente nessa busca pelo conhecimento, aqui no Em Busca de Conhecimento. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para mais mergulhos profundos em temas fascinantes. Até a próxima.